Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo, que aqui a gente fala sobre questões do emagrecimento, mas muito além do que você já conhece, já ouviu por aqui. Meu nome é Sara Pavarini e eu ensino mulheres a reprogramar a sua mente para poder emagrecer sem sofrimento, mesmo que já tenham tentado de tudo. O quê? Sem sofrimento? Como assim? É. Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, já logo vem na cabeça que vai ser sofrido, que eu vou ter que, né, lutar para conseguir emagrecer, que fazer exercício físico vai ser difícil, que me alimentar bem vai ser muito difícil. Mas deixa eu explicar para vocês uma coisinha. Sofrimento é diferente de dor, tá? E a dor sim, ela não é opcional no processo de emagrecimento, ela vai precisar estar presente. E eu vou explicar aqui para vocês que entender a dor como uma bênção, como um convite de mudança é importante no processo de emagrecimento, mas que o sofrimento é uma outra coisa e sim, ele é opcional, tá? Então é possível sim você emagrecer sem sofrimento e é isso que você vai entender aqui comigo hoje, tá? E eu peço já para que você compartilhe esse vídeo, comente aqui também se você já passou por um processo de emagrecimento que teve sofrimento e a gente vai conversar muito sobre isso agora, tá? Bom, vamos lá. Então, qual que é a diferença de dor e sofrimento? A dor, gente, desde o momento, né, em que a gente nasce, então a gente está lá na vida intrauterina, dentro da barriguinha das nossas mães, e pensa num lugar perfeito para se viver. Ali você tem proteção, você recebe todos os nutrientes que você precisa, você está ali protegida pelo útero, sente o amor, sente todas as questões emocionais estão bem ali com você, né? Só que quando você nasce, você tem dor, você sofre dor. Sair daquele ambiente que você se sentia protegida e se sentia bem, você de repente vai, né, sai, e aí você recebe muitas vezes aquela luz no rosto, sente a temperatura do local. Estava tudo certo lá, né, no útero da nossa mãe, e a gente nasce e sente as primeiras dores. Não tem como ficar dentro do útero das nossas mães por mais do que 9 meses. Então a gente precisa passar por esse processo do nascimento, precisa passar por essa dor para nascer. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Por ter passado por essa transição, às vezes a gente fica uma vida inteira buscando essa zona de conforto, essa zona de proteção que o útero nos dava. E muitas vezes a gente evita a dor, a gente evita de sentir dor, mas a dor, ela é uma companheira nossa. Em todos os momentos da nossa vida, a dor vem. Quando eu falo de dor, não é só dor física, né, que também está presente, mas dores emocionais, dores de repente você desapegar de algo, de começar algo na vida, a dor da mudança, a dor da transformação, então ela sempre estará presente. Ela é essencial, a dor é um convite, né, da gente mudar, de fazer algo diferente, que a dor está presente, o papel dela, então qual que é a mensagem, que ela sempre traz uma mensagem pra gente, e entender que ela sempre vai estar ali presente com a gente, tá? Então a gente sofre dor no nascimento, a gente sofre dores nos primeiros 7 anos de vida, em que a gente começa a se relacionar, né, com os nossos pais, que são os nossos primeiros amores. Às vezes a gente tem algumas questões emocionais com os pais, de abandono, de rejeição. Depois na escola, então sair do lar, da casa, da família e ir para a escola com pessoas desconhecidas, com os professores, e às vezes a gente sofre algumas questões ali. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai estudando, ter que buscar uma profissão, a vida nos traz experiências para a gente estar desenvolvendo isso. Então, acolher a dor, você sentar com a sua dor, conversar com ela, entender qual é a mensagem que ela está trazendo e aí, enfim, fazer as mudanças necessárias para soltar da dor. Então, por exemplo, a dor ela está presente no processo de emagrecimento.
Então, quando você começa a fazer o exercício físico, o que que acontece para o músculo crescer, para o músculo desenvolver? Ele primeiro precisa sofrer algumas microlesões e são liberadas algumas substâncias químicas. Então, o que que acontece? Esse processo vai gerar dor, só que é uma dor que vai fazer desenvolver o seu músculo, vai desenvolver você. É uma dor que vem para o crescimento, para a mudança, para o melhor, para a saúde. Então, essa dor você merece sentir, né? Então, existem essas dores que faz a gente crescer, que faz a gente melhorar. E essas sim são necessárias. Muita gente quer eliminar a dor da vida. Muita gente foge da dor. Então, só vou fazer uma analogia aqui com vocês para vocês entenderem realmente o motivo, né, de você aprender a lidar com a dor, aceitar a dor, aprender com ela e fazer as mudanças necessárias. Imagina, por exemplo, uma corredora que ela começa a correr, né? E ela torce o pé, mas essa corredora ela tem algo diferente, ela não sente dor, ela não tem a sensação da dor. Então ela torce o pé e continua correndo, porque ela não recebe a mensagem ali de que ela precisa parar, de que ela sofreu uma lesão. E ela continua correndo, correndo, correndo. Quando chega lá no final, né, dos 42 quilômetros, ela percebe que o pé dela tá preto, né, que ela sofreu algumas rupturas ali, algumas artérias romperam e ela tá com o pé preto. Vocês conseguem entender a importância, né, da mensagem que a dor traz pra gente. Ela é necessária para todos os processos que a gente vive na vida. Nós somos treinados desde a infância a evitar a dor, né, que a dor é algo negativo. Quando as pessoas elas buscam, por exemplo, esses processos de emagrecimento acelerados, né, esses desafios de 7 dias, de 15 dias, ou toma alguma medicação para emagrecer de forma acelerada, ou alguma cirurgia que faça, né, ela emagrecer de forma acelerada, o que que ela está buscando? Eliminar aquela dor dela. Então, a obesidade, o excesso de peso, ela traz uma dor, né? Ela traz uma mensagem de que a pessoa ela precisa fazer algo diferente para sair daquela situação. Então ela quer se livrar daquilo o mais rápido possível. E às vezes ela entra em algumas jornadas aí rápidas para que ela se livre dessa dor. Só que se ela não entende a mensagem por trás disso, ou seja, o que está causando a obesidade, o que está causando o excesso de peso, em um momento ou outro ela vai voltar a engordar. Porque ela não aprendeu o que está causando aquilo, qual que é a base, né, do que está causando a obesidade dela. Então ela perde a oportunidade de passar por esse processo e se transformar de forma íntegra, de forma inteira. Por isso que muita gente que toma remédio, muita gente que participa desses desafios rápidos de emagrecimento, elas voltam a engordar, porque elas não passam pelo processo que a gente chama de processo de germinação, né? De mudança. Então, se ela não mudar as crenças, se ela não fizer a transformação, fizer a reprogramação mental, não mudar os hábitos, e a gente precisa de um tempo para isso, né? Não tem como mudar um hábito, um comportamento em uma semana, em um mês. É necessário um tempo maior para que haja essa transformação interna e aí sim ela conseguir emagrecer de forma definitiva, porque senão ela vai ficar nesse efeito sanfona, de engorda e emagrece, porque na verdade ela não aprendeu o sentido da dor, né? Ela não conseguiu absorver a mensagem do excesso de peso dela. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a dor, ela não é opcional na vida da gente. Ela está presente o tempo todo e a gente precisa aprender a lidar com a dor e entender qual que é a mensagem que ela traz por trás, tá? É importante que eu fale aqui também para vocês que a dor emocional, muitas vezes ela tem o mesmo peso que uma dor física. Porque quando você sente uma dor emocional, é ativada a mesma área cerebral que uma dor física. Quando você sente uma dor ou física ou emocional, é importante que você acolha essa dor, você aceite em primeiro lugar essa dor.
Então, tenta entender qual é a mensagem por trás disso, conversar com a sua dor. Então, assim, eu estou sentindo isso nesse momento, o porquê disso, né? Qual que é a mensagem por trás disso? Porque só entendendo a, a, a causa da dor é que a gente consegue modificá-la. Então, por exemplo, no excesso de peso, quando você sente essa dor, né? De que eu preciso emagrecer logo, eu preciso ser aceita, eu preciso ter a atenção das pessoas, eu preciso de validação. Da onde vem isso? Será que vem da minha infância? Será que vem lá da vida intrauterina ou dos meus ancestrais? Será que vem de algum trauma, de alguma situação que eu vivenciei, né? Então, entender qual é a mensagem por trás disso. Depois que você entendeu qual que é a mensagem da dor, o que ela veio te dizer, você precisa soltar a dor, porque senão vira sofrimento. Então, o que que é o sofrimento? O sofrimento é quando você se identifica com essa dor, quando você se apega a essa dor, quando você remoe essa dor. Então, entenda, a dor, ela não é opcional, ela estará presente, só que o sofrimento, ele sim é opcional. Ou seja, você aprendeu com a mensagem da dor, faz as mudanças necessárias e simplesmente solta. Mas o sofrimento é aquela pessoa que se apega à dor, que traz a dor para si. Então, às vezes, a pessoa sofreu alguma questão lá na infância e ela traz isso a vida inteira. Ela remói isso, né, durante a vida dela, durante o processo de vida dela. Muitas vezes ela tem ganhos secundários com essa dor, que são inconscientes. Então, se ela tem esse excesso de peso, por exemplo, e ela tem algum ganho com isso, ela não vai querer se livrar do excesso de peso e dessa dor, né? Então, o sofrimento, gente, ele é opcional, porque são aquelas pessoas que se apegam à dor, né? Que ficam um tempo ali com aquela dor remoendo. É como se a pessoa se difundisse na dor dela, como se a dor e a pessoa fosse a mesma coisa. Então, entenda, é possível sim passar por um processo de emagrecimento sem sofrimento? Com certeza, né? Você entender que aquela dor que você está passando do exercício físico, de desapegar, né, de um comportamento, mudar um hábito, você selecionar o que você está comendo, sim, gera dor. Mas ok, porque essa dor vai me fazer crescer, vai me fazer me tornar uma pessoa melhor, vai fazer com que eu emagreça, tenha mais saúde, mais vitalidade, mais energia, que eu tenha mais liberdade física, que eu use a roupa que eu tanto amo, que eu tanto quero, né? Então, olha só, uma dor ela pode ocasionar muitas coisas incríveis na nossa vida. Agora, o sofrimento não. O sofrimento é aquela questão que você, né? Ah, eu preciso fazer exercício, que saco. Ah, porque eu não gosto de me alimentar bem, ele me alimentar bem é um saco, que não tem gosto. E ficar se olhando no espelho e ficar se criticando, porque você não tem jeito, porque eu não consigo. Isso sim é sofrimento. Tá? Então eu quero que vocês entendam essa diferença. Muitas vezes, né, quando a gente fala sim, é possível emagrecer sem sofrimento, você entenda o real sentido disso. Então, querendo algo sem dor, sem sentir dor, as pessoas buscam por procedimentos rápidos. Elas querem resolver o problema delas o mais rápido possível para eliminar aquela dor. Só que elas esquecem que isso atrapalha o processo de emagrecimento delas, né? Então, quanto mais rápido você quer fazer a sua transformação, mais você cai no looping, na repetição. Ou seja, você vai voltar a engordar. Se as pessoas soubessem isso desde o primeiro momento que elas começam, né, um processo de emagrecimento, isso evitaria muito. Elas poupariam, né, dinheiro, elas poupariam energia, elas teriam muito mais saúde física e emocional, não se sentiriam frustradas, evitariam mais sofrimento, né? Quando elas perdem peso por um tempo, e como elas não absorvem as mudanças ali, né, necessários, aprendizados, elas voltam a engordar e se sentem ainda mais frustradas. E as pessoas que fogem da dor, normalmente, elas escolhem viver nesse looping de engorda, emagrece, engorda, e elas não conseguem sair desse looping.
No meu caso, né, toda vez que eu fugia da dor, eu fugia desse meu processo. Depois de muito tempo é que eu fui entender isso. Eu fugia, na verdade, de mim mesma. Eu fugia das minhas dores, eu fugia da minha sombra, eu fugia de questões mais profundas sobre mim, né? Eu saía, eu fugia dessa oportunidade de fazer essa transformação mais profunda. Eu ficava só ali no superficial, né? Então, quando eu encarei as minhas dores de frente, aí eu vi a transformação profunda em mim, e não só a transformação profunda, mas a transformação definitiva. Então, quanto mais eu fugia, mais era a minha decepção comigo mesma. Entenda o seguinte: quando você quer resultados rápidos e sem dor, você não tem resultados duradouros, tá? E acaba se sentindo com aquela sensação de que, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, que a gente sempre sente, né? Que sempre vem na mente essas sensações num processo de emagrecimento. Então, quanto mais você tenta fugir desse processo, mais a sensação de incapacidade vem, aflora, tá? E quanto mais você repete esse padrão, ou seja, quanto mais você começar um processo de emagrecimento e não finalizá-lo, e não chegar até o fim, e sentir essa sensação de fracasso, mais você aprofunda isso, mais você torna isso um padrão na sua mente, né? Mais você associa conexões nervosas, e isso vira um hábito. Então, essa sensação de começar e não conseguir chegar até o fim, ou seja, de emagrecer até um certo ponto, mas voltar a engordar, o teu corpo se vicia nisso. Isso se torna um padrão de comportamento e de sensação para você. E aí você vai buscar mais por isso, porque a gente se vicia em comportamentos e sensações que esses comportamentos nos trazem. Então, quanto mais você repete, quanto mais isso vira um looping na sua vida, mais você se vicia nisso. Então, a chance de sucesso ao final diminui muito. Vocês entendem quanto isso é sério, né? Para quem entra num processo de emagrecimento. Então, quando a gente treina a nossa mente, então quando a gente repete um comportamento por várias vezes, esse vai ser o nosso padrão. Então, a gente vai treinando a nossa mente para o fracasso, porque é isso que ela conhece. Isso se torna familiar para ela. Então, gente, entenda uma coisa. A mente, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que quando você começa a saber usar, você tem um superpoder na sua mão. Você não é esses pensamentos que estão rolando aí na sua mente. Você é simplesmente a consciência que observa esses pensamentos. Então, quando você tem a sensação de que precisa fugir da dor, você precisa se perguntar o porquê que eu estou fazendo isso. Se eu sei que essa dor vai me trazer resultados excelentes. Se eu continuar fazendo meu exercício físico, se eu continuar fazendo uma alimentação mais equilibrada, se eu de repente tiver que acordar um pouco mais cedo para fazer o exercício, eu vou sentir dor? Vou. Mas essa dor vai me trazer algo bom? Vai me fazer crescer? Vai me trazer saúde? Vai trazer um corpo mais magro? Né, mais vitalidade, mais energia, então essa dor eu quero para mim. Eu preciso passar por esse processo de dor, entende? Então, quando você começa a observar o funcionamento da tua mente, dos teus pensamentos, você tem um maior poder de ação, né? Você não reage àquilo. Então, fica muito mais fácil chegar num emagrecimento definitivo quando você tem esse poder em mãos. E aí, eu vou dar um passo a passo agora para vocês entenderem, né, qual é a importância que a dor tem na nossa vida, como pegar a dor como algo importante para a gente se desenvolver, tá? E não ficar paralisada diante da dor. Então, a primeira coisa que eu falo para você que quer emagrecer, mas que quer emagrecer de forma definitiva, é não caia em promessas rápidas. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um desafio aqui de poucos dias para você emagrecer muito, você entende agora que esse processo rápido não vai te trazer resultados definitivos, porque ele está fazendo você fugir da sua transformação, da tua jornada de transformação, do processo de transformação que você vai precisar
para emagrecer de forma definitiva e sair desse looping, sair desse ciclo. Outra coisa, não se compare com outras pessoas. Por mais, né, que eu queira emagrecer vários quilos e eu conheço uma pessoa que tem emagrecido vários quilos, ela tem o processo dela e eu tenho o meu. Você vai ter o seu. Então, a gente tem questões muito individuais que a gente precisa levar em consideração quando passa num processo de emagrecimento. Então, uma pessoa talvez emagreça um pouquinho mais ou um pouquinho mais rápido, mas isso é muito individual, então não se compare ao outro. Sempre o ponto de referência deve ser você mesma, tá? Então, hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje eu consegui emagrecer um pouco mais do que o mês passado, por exemplo. Então, a referência tem que ser sempre você, nunca alguém que seja alvo de comparação, tá? A gente sempre usa, às vezes, influencers, né? Essas pessoas que falam que emagrecer é tranquila, né? Mas assim, cuidado com esse tipo de comparação, tá? Porque cada um tem um processo diferente, tem os seus hábitos a serem transformados, as suas feridas emocionais, então isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Perceba no seu dia a dia o quanto você foge, por exemplo, de conversas difíceis, de situações, né, que às vezes a gente precisa encarar e a gente acaba fugindo. Então veja aí no seu dia a dia, no teu trabalho, nos seus relacionamentos, essa questão do eu resolvo as coisas ou eu fujo da dor. E aí, às vezes, a coisa começa a embolar e entra né, numa uma questão muito maior, prejudicial para mim, sendo que numa conversa eu resolveria tudo. Então, já daí eu vejo se eu evito a dor ou não. Então, de conversas ali que a gente tem que ter no dia a dia, conversas difíceis para resolver questões. Eu estou fazendo isso ou eu fujo da dor nesse quesito? Outra coisa interessante que você pode fazer é listar as dores que você considera positivas. Então, o que que eu posso fazer no meu dia a dia que gera dor para mim, que gera dor, mas que vai fazer eu crescer, vai fazer eu evoluir, vai fazer eu emagrecer, ter mais saúde? Então, liste aí essas dores. Então, talvez acordar um pouquinho mais cedo para fazer um exercício físico, né? Me alimentar melhor, então me planejar durante a semana. Então, liste aí algumas dores que vai te fazer bem. Perceba se você remói dores antigas, se você é aquela pessoa que gosta de sentir dor, né? De estar remoendo dores ali e que fala isso o tempo todo. Porque o que a gente fala na maior parte do dia é que mostra pra gente o que a gente pensa na maior parte do dia. Então presta atenção no seu vocabulário. O que você costuma falar no seu dia a dia são coisas negativas, né? São reclamações, você reclama dos seus processos, da sua vida, das suas experiências. Fica atenta ao que sai da sua boca, que é um indicativo incrível do que você pensa e se você está apegada a alguma dor. Perceba se você está no papel de vítima, né? Aquela pessoa que nunca consegue fazer algo por causa de alguém, porque é mais difícil. Então, sabe aquela pessoa que reclama, que fala, para mim é mais difícil, para mim é mais complicado. Veja se você é essa pessoa, tá? Que é uma análise importante aí para fazer. Procura respirar profundamente antes de qualquer, né, reação, antes de você falar alguma coisa referente a alguma dor. Então, procura mentalizar e ver o que você sente aí. E saber sair da zona de conforto, tá? Sair da zona de conforto. Eu sei que é meio clichê, né? Que todo mundo fala um pouco disso, mas definitivamente não é estando na sua zona de conforto que você vai conseguir melhorar, que você vai conseguir emagrecer. Então, saber sair da zona de conforto e se sentir bem com isso e falar, ok, eu estou saindo da minha zona de conforto, estou sentindo essa dor, mas para mim vai ser importante, eu encaro isso. Se desafiar é importante. E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos de trazer para o dia alguns desafios diários que vai treinar a sua mente a se acostumar com a dor, a se acostumar com aquela sensação de sair da zona de conforto, porque isso é altamente treinável, tá, gente?
Quando a gente busca só o que é gostosinho, só aquela sensação boa, né? O que que a gente mostra para a mente? Que a gente não está preparada, que a gente não está pronta para mudança, para algo novo, para o desconhecido. Então a gente precisa começar a treinar a nossa mente, e é aí que começa a reprogramação. Treinar, de repente, algumas coisas que não são tão confortáveis para a gente, mas que não vai fazer mal. Por exemplo, tirar o açúcar. Ou, por exemplo, você que gosta de café, tirar o açúcar do café. Então, começar a testar um gosto diferente, porque o açúcar, ele traz uma questão, né, de alívio, de anestesia, de conforto. Então, de repente, tirar um pouquinho o açúcar, ou até o açúcar do café, vai gerar aquela sensação de dor para você, mas é uma questão de treino, de costume. Então, como é que eu me sinto sem o açúcar? Qual que é a reação que meu corpo tem, o que eu sinto no corpo, o que eu sinto, quais são as sensações, os sentimentos que me vêm quando eu tiro o açúcar? É uma autoanálise profunda que você faz, né? Quando a gente tira o açúcar da vida. Por exemplo, acordar um pouquinho mais cedo. Tem gente que sente dor no corpo quando acorda mais cedo. Então, trazer esse desconforto pode ajudar a treinar a sua mente para mudanças, para transformações aí que você vai precisar vivenciar. Tomar um banho um pouquinho mais frio, não precisa ser banho gelado, mas de repente um banho mais morno, e também observar as sensações, observar os pensamentos quando você estiver tomando esse banho. Ficar um tempo sem aquela comida preferida, então assim, eu sou viciada em chocolate. Como é que eu reajo? Como é que é o meu comportamento se eu tirar o chocolate de repente por uma semana? Ou por alguns dias, de repente, e testar isso. Uma coisa que gera dor, por incrível que pareça, é você se elogiar. Você se olhar no espelho e dizer o quanto você é linda, o quanto você é especial, você é organizada, você é maravilhosa. Para algumas pessoas isso é muito desconfortável. Isso gera dor. Então você treinar isso e perceber o que você pensa, o que você sente, é um passo incrível, tá? Ou fazer elogio a outras pessoas, que também pode ser um desconforto para alguns. Então você olhar, mas assim, tem que ser elogios sinceros, tá? Você olhar para uma pessoa, ver algo legal, ver algo bonito, um comportamento bacana que você admira, falar isso para outra pessoa pode dar um gatilho ali de algumas dores que você tem. Então, trabalhar isso, fazer isso frequentemente, vai te ajudar a lidar com a dor. Falar com pessoas desconhecidas na rua, cumprimentar pessoas desconhecidas, falar, né? Se abrir, é muito legal também para trabalhar essa parte. Tem gente que não gosta de ler, por exemplo, então trazer a leitura para o dia a dia. Ficar pelo menos um dia da semana sem redes sociais. Então, se observar, porque hoje é um vício, né? É uma questão que a gente está buscando muito aí para anestesiar. Então, ficar um dia sem rede social, será que que meu corpo vai trazer de informação? O que a minha mente vai trazer de informação? Então, é importante ficar atenta a isso. Então, são questões aí de opções que eu trago para vocês a trabalharem, né, a desenvolverem a mente, treinar a mente a se acostumar com o desconforto, com a dor, tá? Porque tudo que eu trouxe aqui para vocês vai fazer vocês melhorarem. Vai ajudar no emagrecimento, vai ajudar no autoconhecimento, na autoobservação. Então, tudo que vocês fizerem aqui vai gerar algo bom. Então, é algo que vocês podem fazer aí no dia, não precisa fazer tudo, tá? Mas escolher uma coisinha ou outra aí para que vocês tragam para o dia a dia de vocês, para começar a treinar a mente para o desconfortável, para a dor. Então, entendam uma coisa, gente. Segundo, né, Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, porque ela faz parte da experiência humana, desde o momento que você nasce até o momento, né, que a gente fecha os nossos olhinhos para ir embora, a gente sente dor. A dor é inevitável. A gente precisa aprender a lidar com ela, aprender quais são as mensagens por trás da dor, porque ela sempre traz uma mensagem, sempre traz um convite para mudança, né?
para a falta de mudança que está ocorrendo na nossa vida. Então, se você estabiliza, se você se bloqueia, se você para, a dor vem para justamente tirar você daquilo, fazer com que você se movimente, faça algo novo para se transformar. Mas o sofrimento é opcional. Então você tem sim a opção de passar por um processo de emagrecimento sem sofrimento, tá? A partir do momento que você entende o que é sofrimento e o que é dor. Então você não tem que evitar a dor, mas o sofrimento, sim, ele pode estar fora do teu processo, da tua transformação, tá bom? Então, conta comigo para essa jornada de transformação que você vai vivenciar para emagrecer de forma definitiva aí. Então, curta esse vídeo, compartilhe, né, com as pessoas que precisam entender e aprender sobre isso, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima!